Olá, pessoal. Sou a Annalice, professora de matemática, e hoje vamos ver as atividades das semanas 25 e 26 do sexto ano do ensino fundamental. Máximo divisor comum, MDC. O máximo divisor comum, você pode escrever assim, MDC ou M.D.C. Corresponde ao maior número divisível entre dois ou mais números inteiros. Lembre-se que os números divisores são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão é igual a zero. Por exemplo, o número 12 é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Se dividirmos esses números pelo 12, obteremos um resultado exato, sem que haja um resto na divisão. Vamos fazer essas divisões para você ver como o resto é igual a zero. Eu tenho 12. Vou dividir por 1. Aqui, ó. 1 vezes 1 é 1. Aí eu trago para cá. 1 menos 1, nada. Abaixo o 2. 2 vezes 1, 2. E 2 menos 2, ó. Observa que o resto aqui é 0, certo? Se eu pegar 12 dividido por 2, ó. 6 vezes 2, 12. E 12 menos 12, 0. Vamos ver agora 12 dividido por 3. 4 vezes 3, 12. E 12 menos 12, ó, o resto também é 0. 12 dividido por 4. 3 vezes 4, 12. E 12 menos 12, nada. Agora, 12 dividido por 6. Observa que 6 é a metade de 12. Então, aqui, ó, então vai ficar 2 vezes 6, 12. E 12 menos 12, nada. Como 6 aqui é a metade de 12, então só vai dividir por ele mesmo, ó. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 12 é 12. E para 12 menos 12, nada. Então, o que que você observa? Aqui, os divisores de 12 foi o quê? Ó? 1, porque o resto foi 0. 2, 3, 4. Quando chegou aqui na metade do número, ó, 12, qual é a metade de 12, né? 6? Então, quando chegou na metade do número, depois só dá para dividir por ele mesmo. Porque se eu dividir por 7, vai sobrar resto, certo? Quando o número natural tem apenas 2 divisores, ou seja, ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Eles são chamados de números primos. Vale notar que todo número natural possui divisores. O menor divisor de um número será sempre o número 1. Por sua vez, o maior divisor de um número é o próprio número. Como calcular o MDC? Para calcular o máximo divisor comum entre números, devemos realizar a fatoração por meio da decomposição de números indicados. A fatoração de números foi estudada em atividade anterior. Para exemplificar, vamos calcular através da fatoração o MDC do número 20 e 24. Vamos ver aqui, ó. 20, fazer a fatoração, 20 e 24. 20 dividido por 2 deu 10. 24 dividido por 2 deu 12. Então, circulamos o 2, pois ele divide 20 e 24 ao mesmo tempo, né? Que você tá vendo aqui, ó. O 2 deu para dividir tanto 20 como 24. 10 e 12. 10 dá para dividir por 2, que deu 5, e 12 dividido por 2 deu 6. Também circulou o número 2, porque dividiu o 10 e o 12 ao mesmo tempo. 5 não dá para dividir por 2, mas 6 dá para dividir por 2. Ó. 6 dividido por 2 deu 3, e ele baixou o 5. Por que que não circulou o 2? Porque o 2 só deu para dividir o 6. Agora, eu tenho 5 e 3, dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1, o 5 não dá, baixou. Não circulou 3 porque só deu para dividir o 3. E 5 dividido por 5 dá 1. Ó. Então, né, também não circulou porque o 5 só deu para dividir o 5. Eu vou fazer essa fatoração para ver se vocês entendem melhor, tá bom? 20 e 24. Eu vou fatorar através dos números primos. Vou dividir por 2, por 3, por 5, por 7, e aí vai, né? 20 dá para dividir por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. 24 dá para dividir por 2, que dá 12. Observa que o 2 aqui é comum. Por que que ele é comum? Porque ele dividiu o 20 e o 24 ao mesmo tempo.
Ainda dá para dividir por 2, porque 10 é par e 12 também. Então, 10 dividido por 2 dá 5. 12 dividido por 2 dá 6. Então, esse 2 também aqui é comum, porque dividiu o 10 e o 12 ao mesmo tempo. Observa que 5 não dá para dividir por 2, mas 6 dá para dividir por 2. Vou repetir o 5, que não dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 5 dá para dividir por 5 e 3 dá para dividir por 3, né? Então, tá aqui. 3 dividido por 3 dá 1, vou baixar o 5. Por que eu não circulei o 3? Porque o 3 só deu para dividir aqui o 3, não é comum. Se fosse comum, teria que dar para dividir o 5 também, né? Mas não dá, porque vai sobrar resto. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Ó. Então, o que eu vou... Para encontrar o MDC, é só os comuns que eu vou multiplicar. Ó. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, eu vou dizer que o máximo divisor comum de 20 e 24 é igual a 4. Para saber o MDC dos números, devemos olhar à direita da fatoração e ver quais números dividiram simultaneamente os dois e multiplicá-los. Assim, observando a fatoração, concluímos que o máximo divisor comum entre 20 e 24 é a multiplicação entre os números circulados na fatoração acima, que é 2 vezes 2, que é 4. Resumindo, o MDC de 20 e 24 é igual a 4. Questão 1. Qual o MDC de 18 e 60? Então, vamos ver aqui. 18 e 60. Vou fazer a fatoração através dos números primos, certo? Por 2, por 3, 5, 7, 11 e aí vai, né? Então, vamos ver. 18, ele é par, dá para dividir por 2. E 60 também é par. 18 dividido por 2 vai dar 9, né? 60 dividido por 2 vai dar 30, porque 2 vezes 30 dá 60. Então, o 2 aqui, ele é comum, porque dividiu o 18 e o 60. Observa que 9 é ímpar, não dá para dividir por 2. Mas o 30 dá para dividir por 2, ó. O 9 vou repetir. 30 dividido por 2 dá 15. O 2 aqui não é comum. Por que ele não é comum? Porque não deu para dividir o 9, só deu para dividir o 30, certo? Se você observar, 9 dá para dividir por 3. E 15 também dá para dividir por 3, ó. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 deu 5. Então, esse 3 aqui, ele é comum, porque deu para dividir o 9 e o 15 ao mesmo tempo. 3 dá para dividir por 3, que dá 1. 5 não dá, vou repetir. Então, esse 3 aqui não é comum, porque só deu para dividir o 3. E 5 dividido por 5, ó, vai dar 1 aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Para encontrar o máximo divisor comum de 18 e 60, eu vou multiplicar só os comuns. Quem são os comuns? É o 2 vezes o 3. 2 vezes 3, 6. Então, vou dizer que o máximo divisor comum de 18 e 60 vai ser 6. Questão 2. Qual o máximo divisor comum de 6 e 12? Você sabe que você vai fazer a fatoração, né? 6 e 12. Dividir pelos números primos. 6 dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 12 dividido por 2 deu 6. Então, o 2 aqui é comum. 6 não, ainda dá para dividir por 2. Ó. 3 não dá para dividir por 2. Então, vou repetir. 6 dividido por 2 deu 3. Né? Então, esse 2 aqui não é comum, então não vou circular. Mas 3, ó, dá para dividir por 3, que vai dar 1, e 3 dividido por 3 dá 1, certo? Então, eu vou pegar só os comuns. O 3 aqui é comum, porque deu para dividir o 3, né? O 3 aqui e o 3 aqui. Então, vai ficar 2 vezes 3, que é igual a 6, né? 2 vezes 3 igual a 6. Então, vou dizer que o máximo divisor comum de 6 e 12 é igual a 6. Questão 3. Calcule o MMC e o MDC entre 72 e 60. Na aula anterior, a gente viu o que era MMC, né?
Então, vamos relembrar aqui. Então, primeiro eu vou calcular o mínimo múltiplo comum de 72 e 60. Então, vamos ver, 72 e 60. Você vai fazer a fatoração. 72 dividido por 2, é só você fazer a divisão. 72 dividido por 2. Vai dar 3 vezes 2, 6, para 7, 1. Baixa o 2. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, nada. Então, aqui deu 36. 60 dividido por 2 vai dar 30. 36 ainda dá para dividir por 2. Então, 36 dividido por 2, ó. 1 vezes 2 é 2, para 3, 1, baixo o 6. 8 vezes 2, 16. E 16 menos 16, nada, deu 18. 30 dividido por 2 deu 15. 18 dá para dividir por 2, que vai dar 9. 15 não dá para dividir, eu vou repetir. Mas dá para dividir por 3, ó. 9 dividido por 3 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5. Ainda dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1, o 5 não dá, vou baixar ele. 5 dá para dividir por 5, ó, que vai dar 1. Então, aqui eu vou multiplicar todos, né? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Ó, eu tenho quantos 2? 1, 2, 3, tá aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2 e o 5. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 72 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 7, 35 e 1, 36. Então, 360. Então, vou dizer que o mínimo múltiplo comum de 72 e 60 deu 360, certo? Agora, vamos ver o máximo divisor comum de 72 e 60, certo? Só para vocês verem aqui a diferença. Que não precisa, na verdade, fazer essas duas fatorações. Eu vou fazer só para que vocês possam entender melhor, tá bom? Tá aqui. Ó, 72 deu para dividir por 2, né? 72 dividido por 2 deu 36, que a gente já viu. E 60 dividido por 2 deu 30. Observa que esse 2 aqui é comum, então vou circular, porque deu para dividir 72 e 60. 36 ainda dá para dividir por 2, ó. 36 dividido por 2 deu 18. E 30 dividido por 2 deu 15. Então, isso aqui também é comum, porque dividiu os dois. 18, ó, dá para dividir por 2, que vai dar 9. O 15 não dá, vou repetir, não é comum, porque não dividiu o 15, só dividiu o 18. Mas aqui, ó, 9 dá para dividir por 3, que dá 3, e 15 dividido por 3 deu 5. Então, aqui é comum. Dá para dividir por 3, aqui vai dar 1, vou repetir o 5, e agora por 5, né? Ok. Você sabe que eu vou multiplicar só os comuns. 2 vezes 2 vezes 3. Só o que eu circulei. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu vou dizer que o MDC é 12. Se você observar, o MMC, quando você faz a fatoração, você multiplica tudo. Já o MDC, você vai pegar só os comuns, tá bom? Questão 4. 3 rolos de arame farpado têm, respectivamente, 168 metros, 264 metros e 312 metros. Deseja-se cortá-los em partes de mesmo comprimento, de forma que cada parte seja a maior possível. Qual o comprimento de cada parte? Então, se ele está querendo o maior possível, então é o máximo divisor comum, né? Então, vamos ver aqui. Eu tenho 168, 264 e 312. Todos são números pares, então vai dar para dividir por 2. 168 dividido por 2. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16, e 16 menos 16, nada. Baixo o 8. 4 vezes 2, 8. E 8 menos 8, nada. Então, aqui deu 84. 264 dividido por 2.
1 vezes 2 é 2 e 2 menos 2, nada. Baixo o 6. 3 vezes 2, 6 e 6 menos 6, nada, né? Baixo o 4. 2 vezes 2, 4 e 4 menos 4, nada. 132. 312, dá para dividir por 2, né? 1 vezes 2 é 2 e para 3, 1, baixo 1. 5 vezes 2, 10, para 11, 1, baixo 2. E 6 vezes 2, 12, para 12, nada. 156. Então, eu vou dizer que esse 2 aqui é comum, porque deu para dividir todos, né? Então, continuando. Todos são pares, ainda dá para dividir por 2. 84 dividido por 2, ó. 4 vezes 2, 8, para 8, nada. Baixo o 4 aqui, né? 2 vezes 2, 4, e 4 menos 4, nada. Então, aqui deu 42. 132 dividido por 2. 6 vezes 2, ó, vai dar 12. Para 13, 1. Baixo o 2. 6 vezes 2, 12, né? Para 12, nada. Então, aqui 66. E 156 dividido por 2. 7 vezes 2, 14. Para 15, 1. Baixo o 6. 8 vezes 2, 16. Para 16, nada. 78. Observa que esse aqui deu para dividir todos, né? Então, eu vou circular. Continua números pares, então ainda dá para dividir por 2, né? Então, vamos fazer a divisão aqui por 2. 42 dividido por 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 para 4, nada. Baixo 2, ó. 1 vezes 2 é 2. E 2 para 2, nada. Aqui deu 21. A metade de 66, né? 66 dividido por 2, eu sei que vai dar 33. Vamos ver aqui o 78. Por 2, aqui vai dar 3 vezes 2, 6, para 7, 1, baixo 8. 9 vezes 2, 18. 18 para 18, nada. Então, aqui deu por 9. Observa que aqui não dá mais para dividir por 2, porque aqui são todos números ímpares. Vamos ver se dá para dividir por 3, ó. 2 mais 1, 3. 3 é divisível por 3. 3 mais 3, 6. E 6 é divisível por 3. Então, eu estou usando a regra de divisibilidade, tá bom? Quando que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos dá para dividir por 3, né? 21 dividido por 3 vai dar 7. 33 dividido por 3 vai dar 11. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, aqui também é o comum. Já aqui, ó, não é mais comum porque todos são números primos, só vai dar para dividir por ele mesmo, né? Então, 3, ó. O 7 não dá para dividir por 3, vou repetir. O 11 também não dá, vou repetir. Ó, 3 dividido por 3 dá 1. Agora, vamos ver por 7. 7 dividido por 7 dá 1. O 11 não dá, eu repito, ó. Agora, só dá por 11, né? 1, baixo 1 aqui. Então, eu vou multiplicar só os números que eu circulei, né? Que são os comuns. Então, vamos ver quem são os comuns aqui, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Então, vamos ver aqui. Eu vou dizer que o máximo divisor comum aqui desses números, né? Que é 168, 264 e 312. Que vai ser, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Então, 24. Qual o comprimento de cada parte do arame? Então, cada parte vai medir 24, né? No caso aqui, metros, certo? Então, ele está perguntando qual o comprimento de cada parte. Então, 24 metros. Eu vou dizer que cada parte mede 24 metros, ok? Questão 5. Descubra a minha idade. Minha idade é um número natural entre 30 e 40, divisível por 2 e por 3. Quantos anos eu tenho? Então, vamos ver aqui. O número tem que estar entre 30 e 40, né? Então, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Se está entre
O 30 não entra e nem o 40. Quando que um número é divisível por 2? Quando ele for par. Quando que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos dá para dividir por 3. Ele está dizendo que o número tem que ser divisível por 2 e por 3, ó. Então, eu vou riscar todos os números ímpares, né? Porque tem que ser par e divisível por 3. Então, todos os números ímpares eu vou tirar, certo? 32 é par. Então, ó, 3 mais 2 é 5. 5 não dá para dividir por 3. 34 é par. 3 mais 4 aqui dá 7. E 7 não dá para dividir por 3. Também, né? Porque tem um número tem que dar para dividir por 3, ó. 36 é par, dá para dividir por 2. E 3 mais 6, 9, dá para dividir por 3. Então, aqui eu já sei que vai ser 36, né? Então, eu vou até fazer aqui isso aqui, porque eu já sei que vai ser essa idade. Ó, 38 é par. Aqui, 3 mais 8 vai dar 11. 11 não é divisível, né, por 3. Então, ele está perguntando quantos anos tenho. Então, eu vou dizer que tenho, né, tenho 36 anos. Tá vendo? Tá vendo aqui? Você tem que observar a regra de divisibilidade, que a gente viu nas atividades anteriores, não é isso? Questão 6. Qual o máximo divisor comum dos números 80, 100 e 120? Vamos ver aqui. 80, 100 e 120. Isso aqui tá bem simples, não vai nem precisar estar fazendo divisão, né? Dá pra fazer tudo de cabeça. 80 dividido por 2 dá 40, 100 por 2 dá 50 e 120 por 2 dá 60. Então, vou dizer que esse 2 é comum porque dividiu todos. Observa que ainda continua números pares, 40, 50 e 60. Dá para dividir por 2. 40 dividido por 2 dá 20. 50 dividido por 2 dá 25 e 60 por 2 dá 30. Então, vou dizer que esse aqui também é o comum. Eu tenho 20 aqui, ó, que é número par também, dá para dividir por 2. 20 dá para dividir por 2, dá 10. 25 não dá, então vou repetir. 30 dividido por 2 dá 15. Observa que esse 2 não é comum, porque não deu para dividir o 25. Ainda dá para dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 25 vou repetir, o 15 também. Observa que 15 dá para dividir por 3. Então, vou repetir o 5, o 25, 15 dividido por 3 dá 5. Observa que todos dá para dividir agora por 5, né? Então, eu vou, ó, eu sei que esse 5 aqui vai ser comum. Porque 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5 e 5 dividido por 5 dá 1. Ainda dá para dividir por 5, né? Baixo 1, 5 dividido por 5 dá 1. Esse não é comum porque só dividiu 5. Eu sei que o MDC eu vou pegar só os comuns, os que eu circulei. 2 vezes 2 vezes 5. Eu peguei esse 2, esse e o 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, eu vou dizer que o máximo divisor comum de 80, 100 e 120 é igual a 20. Questão 7. Um armazém recebe sacos de açúcar de 24 quilos para que sejam empacotados em embalagens menores. O único objeto disponível para pesagem é uma balança de 2 pratos sem pesos metálicos. 7A. Realizando uma única pesagem, é possível montar pacotes de... Olha só. Então, eu tenho 24 quilos de açúcar, certo? Então, aqui eu tenho a balança com 2 pratos. Para que essa balança fique equilibrada, então, o que eu vou fazer? Eu pego 24 quilos, né? Vamos ver aqui a primeira pesagem. Eu pego 24 quilos e vou dividir em 2 sacos com a mesma medida, não é isso? Então, aqui vai ficar 12 quilos e aqui também 12 quilos, certo? Então, cada prato, para que ele fique equilibrado, olha só, eu tenho que ter 12 quilos de um lado e 12 quilos do outro lado, porque 12 com 12 dá 24. Então, esse prato aqui, ele vai ficar equilibrado, né? Então, 12 do lado e 12 do outro. Então, para ficar equilibrado, certo? Então, vai ser a letra E, né?
Sétimo B. Realizando exatamente 2 pesagens, os pacotes que podem ser feitos são de... Na primeira pesagem aqui, a gente viu que era um pacote de 24 quilos, não é isso? 24 quilos. A gente dividiu por 2, ficou 12 quilos aqui desse lado da balança e 12 quilos aqui também. Vou pegar aqui um prato desse aqui de 12 quilos. Vamos dividir aqui. Se eu dividir por 2, aqui vai ficar 6 quilos e aqui também 6 quilos. Na primeira pesagem aqui, que a gente viu lá, eu tenho pacotes, eu vou até apagar isso aqui. Então, eu vou ter pacotes de quê? Eu posso ter pacotes de 12 quilos, certo? Pacotes de 6 quilos, que a gente viu aqui agora. E se eu juntar 12 mais 6, eu tenho 18 quilos. Então, qual vai ser a alternativa? É a letra C, ó. 6 quilos, 12 quilos, 18 quilos. Para saber mais, máximo divisor comum, é só vocês acessarem esse site aqui. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e até a próxima aula, tá bom?